Fala, meu povo, boa sexta, hein, pra vocês, pra todo mundo. Muito obrigado pra quem participou, mandou pergunta lá na caixinha do Instagram. Eu vou responder aquelas aproximadamente 30 de sempre aqui pra vocês. Começando com pergunta da L. Gisele C. Qual seria seu meio-campo titular com a volta, entre aspas, do Neymar? Não precisa de aspas, não. O Neymar tá de volta. Ele não tava e agora ele voltou. Literalmente. Meio-campo com Bruno Guimarães, Gerson e só. E eu colocaria para testar os 4 atacantes. Rodrigo pela direita, Vini pela esquerda, Neymar e Rafinha por dentro. Aqui eu acho que o Rafinha seria o 9 do Brasil. O Neymar como um 10 e o Rafinha mais à frente, né? A minha sensação é que se o Brasil quer atacar espaços, um jogador móvel na frente para correr nas costas de zagueiro, para se deslocar pedindo bola, para muitas vezes fazer isso para espaço, para outros o Rafinha pode se adaptar ou poderia se adaptar a essa função. Nunca vi ele jogando assim. Nessa temporada, depois que o Firmino foi expulso contra o Sevilha, o jogo já estava 4-1 ou 3-1 para o Barcelona. O Rafinha foi jogar de 9 em algum tempo. O Firmino foi expulso com faltando 20 minutos para acabar o jogo, algo assim. Ele foi jogar, mas era um jogo de contra-ataque, não era um jogo que o Barcelona ia empurrar o adversário para trás. O primeiro toque do Rafinha, quando ele está de costas, não é tão bom, que é muitas vezes o que um 9 precisa fazer. Que, ou que ele tenha corpo para dividir com os zagueiros, ou que ele dê um primeiro bom toque de costas para o gol. Isso ele não faz tão bem. Mas eu acho que para confundir marcação adversária, para puxar a marcação, para quando a marcação for mais alta, correr nas costas dos zagueiros, poderia funcionar. De forma emergencial, porque não tem um 9 o Brasil, acho que não tem um super camisa 9, eu teria levado o Endrick pelo potencial e porque tem dado boas respostas nas últimas semanas, quando tem jogado pelo Real Madrid, mas especialmente pelo potencial. Mas eu testaria os 4. Eu acho que o Neymar tem que voltar. Se o Neymar estiver pronto para jogar, e acho que vai ser um bom teste para a gente ver se ele está pronto para jogar num alto nível, né? Num nível mais alto do que campeonato estadual. E acho que a gente já viu isso em clássico, e a gente vai ver agora contra o Corinthians de novo no final de semana. O Neymar tem que jogar, pelo talento que tem. É preciso, quanto antes, readaptar Neymar e Vini Júnior para estarem mais ou menos próximos ali pelo lado esquerdo. E hoje não tem como o Rafinha sair. Hoje eu estava, inclusive, assistindo um pedaço do Tu Dirás aqui da Rádio Haku. É o brasileiro com mais participações em gols em uma única temporada do Barça. O brasileiro com mais participações, mais do que Romário, mais do que Neymar, nas 4 temporadas que esteve aqui, e mais do que Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno. Mais do que Rivaldo, Ronaldinho, enfim. Não dá para tirar o Rafinha e o Rodrigo também está vivendo uma temporada muito boa. A temporada do Rodrigo, pelo crescimento dele e porque o Vini deu uma estacionada, eu acho que é muito parecida com a do Vinícius. De temporada, a temporada do Rodrigo não fica atrás da temporada do Vini. Se os dois custam 100 milhões e eu tenho 100 milhões, eu contrato o Vini e não contrato o Rodrigo. Mas a temporada do Rodrigo é muito boa. Então, a gente tem o melhor do mundo. A gente tem o melhor brasileiro da temporada. A gente tem o Rodrigo que está fazendo temporada do nível do Vini. E a gente tem o melhor de todos brasileiros, que é o Neymar. Tem que dar um jeito de escalar os 4 juntos. E eu acho que o jeito é esse. Pode jogar o Rodrigo de 9 e o Rafinha pela direita? Até pode, mas eu acho que o Rafinha vai melhor por dentro do que como ponta. Eu tenho sentido isso hoje. Que o Rafinha se adapta melhor a buscar espaços entre zagueiros e deslocamentos do que recebendo pé para tentar drible pelo lado direito, que é em teoria a posição natural dele. E eu acho que o Rodrigo faz isso melhor em espaços curtos. Então eu colocaria os 4 mais móveis e o Neymar, lá ele, atrás do Rafinha. A questão entre os dois também. E o Rafinha buscando espaço no meio dos zagueiros adversários. Vamos ver se o Dorival pensa mais ou menos parecido ou não. O que, é que ele vai fazer nessa data FIFA. O João Vitor, ele tem um 0. Você acha que o Barça do 0-1 contra o Benfica pode ser dominante contra quase todos os times da União Europeia, né? Colocou aqui da EU. Não, dominante não. Acho que ele pode, com aquele espírito, competir contra qualquer um. É um espírito muito competitivo. Agora, o Barcelona não foi dominante contra o Benfica, né? O Barcelona tentou não deixar que o Benfica dominasse, por muito tempo conseguiu, e buscar um gol com muito pouco que ele pudesse criar. Mas dominante não. O espírito daquele jogo deve servir como exemplo para o Barcelona para todos os jogos, de atenção, concentração, solidariedade, entrega, esforço, e a partir daí jogar 11 contra 11 que o talento faça a diferença também. Aí pode ser competitivo contra qualquer um, mas cá entre nós o Barcelona tem sido dominante
essa temporada contra todos, né? Até não ganhou do Atlético de Madrid as 2 vezes que jogou, mas foi dominante. O Barcelona dominou os 2 jogos, teve no jogo que perdeu por 2-1, é muito injusto. O empate por 4-4 também acho injusto, mas o 2-1 é mais injusto ainda. Mas nos 2 jogos o Barcelona dominou o Atlético. Adalberto Sobrinho, já vimos muitos brasileiros jogando nos 3 grandes de Portugal. Por que não mais? Isso aqui eu tenho conversado muito com o Arthur Quesada sobre isso. A gente fez muitas coberturas esse ano, né? Eu e o Quesada junto, e 2... Não sei se a gente fez muitas coberturas, eu tenho visto bastante Quesada. Mas a gente fez os 2 Benficas e Barcelona. E aí é estranho ver, não só a questão de brasileiros, mas o Benfica com um zagueiro argentino que é o Otamendi, tudo bem, aí tem um goleiro ucraniano, aí o lateral esquerdo, se não for o Carreiras, é um sueco, aí na frente tem norueguês, tem dinamarquês, tem grego, tem turco, tem jogadores de um lado B da Europa e não tem tantos sul-americanos, né? Tem lá o Otamendi, tem o Di Maria, tinha o Rollheiser que foi pro Santos, tem o Arthur Cabral no banco de reservas, mas não é mais aquele time de brasileiros. O que eu acho que acontece é que os grandes da Europa, não me entendam mal portugueses, mas os economicamente grandes e fortes estão fazendo o trabalho que antes os portugueses faziam, que é olhar muito, passar um pente fino muito grande no mercado sul-americano e levar os caras com 16, 17, 18 anos, coisa que antes os portugueses faziam. Era uma porta de entrada, os portugueses faziam muito bem esse trabalho de primeira captação. Uma vez que desse certo em Portugal, os gigantes econômicos da Europa iam buscar nos portugueses. Hoje, os gigantes econômicos da Europa já tentam fazer isso. O Chelsea está contratando muitos jovens, entre eles o Estevão e o garoto equatoriano, que agora não me lembro o nome, que vai chegar. Barcelona e Real Madrid fizeram com Endrick, com Vitor Roque, o Real Madrid fez com Vini, com Rodrigo e tantos outros. Então acho que tem uma dificuldade hoje dos portugueses de competir com o interesse dos times mais fortes financeiramente da Europa, de competir pelas promessas sul-americanas. Isso faz com que eles percam quedas de braço nesse sentido. Ícaro, de uma forma bem diferentona, porque ele colocou um Y, depois um 4.08. Beckler, hoje em dia quem é melhor, Pedri ou Bellingham? Não só... Acho que hoje em dia essa discussão merece existir mais, porque o Pedri está saudável e jogando a maioria dos jogos. O Pedri das últimas temporadas, que jogava e se machucava, jogava e se machucava, ele não conseguia ter sequência para ele ter interferência no jogo, para ele se sentir confiante e tal. Essa temporada ele tem, ele jogou 40 dos 41 jogos do Barcelona na temporada, jogou até mais que o Bellingham, né? Pelo Real Madrid. Tem mais minutos em campo do que o Bellingham pelo Real Madrid. São 2 jogadores completamente diferentes. Se você quer um meio-campo para muita competição física, para chegar à área do rival, para fazer muitos gols, se você quer um cara mais explosivo, é o Bellingham, não tem nenhuma dúvida. Que vai gerar, inclusive, mais números do que o Pedri. Só que para que o Bellingham possa brilhar, por exemplo, para que um jogador assim possa aparecer, outros precisam fazer outro trabalho, que é de controlar o jogo. No caso do Real Madrid, nem tanto, porque ele quer jogar outra coisa. Mas se o Bellingham estivesse no Barcelona e não tivesse um Pedri para ajudar ele a chegar à frente, fazer lançamentos e controlar o jogo e recuperar muitas bolas e dar ritmo para o jogo, o Bellingham teria mais dificuldades de ter esses números que o estilo de jogo do Real Madrid permite. Assim como o Pedri, acho que o Pedri hoje no Real Madrid encaixaria muito bem, tá? Falta muito um Pedri ao Real Madrid. Mas enfim, o Pedri dá controle, dá ritmo, sai de muitas pressões de saída de bola, também recupera muitas bolas, né? No vídeo aqui ontem, quando eu falei da semana do Barcelona, eu disse, é o jogador que mais recupera bolas em La Liga essa temporada. Então, cada um te dá uma coisa diferente dentro de campo. E cada time, dependendo da forma que joga, precisa de um jogador diferente. Aí naquela comparação que eu fiz ali entre Rodrigo e Vinícius, pô, se eu tivesse 100 milhões e os dois custassem 100 milhões, quem é que eu contrataria? Não sei, depende dos meus outros 10 jogadores. Depende do que meu time quer jogar. Se eu tenho um time mais de idas e vindas e que vai precisar de um meio-campista que faça muitos gols na temporada, Bellingham. Se eu ver que os gols que meus atacantes vão entregar talvez não sejam suficientes, Bellingham. Agora, se eu precisar de um jogador para municiar atacantes, que eu quero um ritmo de jogo que seja mais compatível com o que eu quero determinar e não com que o rival quer que o jogo tenha aquele ritmo, Pedri. Então, eu sei que é irresistível. São 2 meio-campistas, entre aspas, 2 camisas 8, dá para comparar. Mas depende muito do que cada um quer fazer, do que cada um tem como objetivo, do que cada time, não cada jogador, do que cada time tem como objetivo
Então são coisas muito diferentes. É igual você falar, pô, você prefere pizza ou brigadeiro? Para jantar, pizza. Para sobremesa, brigadeiro. No caso, se bem que eu gosto muito dos dois mesmo, só seguro. Então, sabe, é difícil. Você quer jantar brigadeiro? Se você não for uma criança de 12 anos, ou se você não tiver ingerido aí algum tipo de coisa que dá uma fominha doce. Enfim, pizza. Mas para sobremesa, você quer comer uma pizza de sobremesa? E não vale pizza de brigadeiro. Vocês entenderam onde eu quis chegar. Fernandes B. Sente mais falta de Barcelona quando está... Tô com vontade de brigadeiro agora. Olha o que vocês fizeram. Agora tô com boca de brigadeiro. Poxa vida. Não sei nem fazer. Sente mais falta de Barcelona quando está no Brasil ou do Brasil quando está em Barcelona? Sinto mais falta de Barcelona quando eu estou no Brasil. Eu passo 2 semanas no Brasil e eu quero voltar voando, ainda bem, porque é o que eu faço, para Barcelona. Eu sinto muita falta daqui quando eu estou 2 semanas, eu tenho homesick. Eu sinto muita falta de casa mesmo e aqui eu sinto muito mais em casa do que no Brasil. Então, sinto muito mais falta daqui quando eu estou no Brasil do que do Brasil quando eu estou aqui. Porque do Brasil, quando eu estou aqui, como eu sei que é uma maratona, são meses e meses sem ir no Brasil, eu acho que eu estou mais preparado para isso também. Mas eu sinto mais falta de Barcelona. Genésio RQN. Um desabafo. Bem que o dinheiro do Dani Olmo poderia ter ido para o Julian Álvares, né? E ele manda uma cara sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Não, porque o Dani Olmo foi muito mais barato do que o Julian Álvares. O Dani Olmo custou acho que 55 milhões de euros e o Julian Álvares quase 90 ao Atlético de Madrid. Então não dava para... Faltava quase 40 milhões para contratar o Julian. E outra coisa, o Barcelona está amarrado ao Lewandowski, né? Se o Julian Álvares queria sair da sombra do Haaland, ele ia chegar aqui e acho difícil que o Barcelona não pode ser responsável economicamente, por assim dizer, de ter o Lewandowski com o maior salário do elenco e o maior salário do elenco está no banco de reservas. O clube não pode se dar esse luxo. Então, o Julian Álvares queria jogar. Ele queria que fosse o 9 do time. E no Barcelona ele não seria, pelo menos não no primeiro ano. E aí teria que ver se ele chegasse, se o Lewandowski ia jogar menos de 50% dos minutos, porque senão o contrato renovava automaticamente, enfim. Então, não era factível. Primeiro que economicamente a conta não fecha, Dani Olmo e Julian Álvares, e segundo que o fator Lewandowski por 1 ano mais um renovável também atrapalha a chegada de um 9. Júlio Caixeta. Por que o Konaté não foi expulso naquele lance idêntico ao do Araújo ano passado? Porque o árbitro errou feio. A expulsão do Araújo é muito... Inclusive, os 2 lances são em cima do Barcola, né? A expulsão do Ronald Araújo é muito clara e a do Konaté também deveria ter sido. Deveria ter sido também, assim. É um lance que eu não consigo entender por que não se expulsa. Por que não marcam a falta e por que não expulsa. Se o árbitro não marcou em campo, é um erro tão grave que ele tem que ser chamado no monitor. Para mim é um erro muito, muito, muito grave. O zagueiro precisa, quando ele tem uma posição perdida como essa, atrapalhar o atacante o máximo que ele puder. É o que o Javi Galán fez com o Rodrigo. Que o Javi Galán atrapalha o Rodrigo. Então você tem que ir no limite de atrapalhar e no limite do outro lado de não cometer pênalti. Você tem que conseguir não cometer o pênalti, mas atrapalhar o máximo que você puder. Eu acho que é o que o Javi Galán faz. E é o que certamente não faz o Konaté, deveria ter sido expulso, era um outro jogo a partir dali e tudo poderia ter sido diferente. Se o Alisson deve... Inclusive, o Paris Saint-Germain joga pior, né? O Barcelona e o Benfica também se tornou um jogo diferente, o Barcelona saiu vencendo. Mas é um erro imperdoável quase que de arbitragem. Desuel 13. O Real fez aniversário, sei que você é catalão, mas qual jogo do Real te marcou mais? Eu não sou catalão, Desuel. Catalão é quem nasceu na Catalunha. Sou brasileiro. E quem torce pro Barça também não é catalão. Quem torce pro Barça é barcelonista ou culé. Se uma pessoa nasce em Barcelona e torce pro Real Madrid, ela é catalã e é madridista. Coisas diferentes. O jogo do Real Madrid que mais me marcou, tem alguns. Não sei se eu consigo escolher algum. O primeiro é o clássico que eu vi, no estádio, em loco. O Real Madrid venceu o Barcelona 2-1 com o gol do Cristiano aos 40 do segundo tempo, jogando com 1 a menos. 15-16, temporada 15-16. Aquele jogo me marcou muito, porque foi o primeiro clássico que eu vi em loco. O Real Madrid 3-0 no Wolfsburg, na mesma Liga dos Campeões. Ele perdeu fora por 2-0 e venceu em casa com o hat-trick do Cristiano 3-0. Foi a primeira grande noite europeia dessas viradas doidas do Real Madrid que eu assisti. Foi incrível presenciar o ambiente no estádio aquele dia.
Fiz uma matéria sobre o Juanito, camisa 7 do Real Madrid, histórico, aí depois o Cristiano com a 7 fez os gols e tal, foi bem interessante, aquela temporada eu cobri boa parte do Real Madrid nela. E foi uma matéria legal de trazer a história de um jogador como o Juanito. O que mais? Jogo marcante do Real Madrid, eu tinha mais o Real Madrid-Juventus de Turim, temporada 14-15. Eu não cobri ainda pela TNT, eu cobri pelo Lance, e foi também um jogo de muita tensão. O Barcelona já estava na final, se o Real Madrid ia chegar ou não, aquela doideira de Morata fazendo um gol que eliminou o Real Madrid, Casillas batendo no lateral todo errado no final do jogo, também foi marcante. Eu acho que esses três, a final da Champions 2000, eu vi duas finais, né? A da 15-16 e 23-24, duas que o Real Madrid esteve, fiz mais, mas essas duas o Real Madrid esteve. Foram, de certa forma, marcantes também, mas esses aqui que eu citei basicamente. O Murilo Barreto. Van Dijk teve um pico curto? E acho que você nem quis fazer trocadilho mesmo, não. Se quis, não ficou tão bom. 3/4 anos de um ótimo futebol e não manteve? Cara, eu acho que ele manteve sim. Ele teve uma temporada 17-18 e principalmente a 18-19 absurda, né? Absurda. A 19-20 também, né? Que o Liverpool ganha o campeonato inglês na pandemia, mas já é campeão basicamente desde fevereiro. Mas ele manteve, assim, o Van Dijk continua jogando muito bem. Ele está fazendo uma temporada de novo muito boa e outras também foram. Acho que ele teve uma um pouco pior, que o Liverpool nem foi para Champions e tal. Mas eu acho que o Van Dijk está assim, jogando muito bem há muito tempo. Ele não chegou, ele não é um fenômeno novo, né? Um garoto que foi surgindo e olha, vamos buscar essa joia no futebol holandês, vamos trazer. Ele já tinha rodado um pouquinho de Celtic, de Southampton, até chegar no Liverpool. Mas eu acho que desde que ele chegou no Liverpool, ele mantém nível de, se não o melhor, um dos melhores zagueiros do mundo sempre. É porque acho que zagueiro, quando não tem, como não tem tanto número como atacante, fica mais difícil de quantificar e a gente acaba levando para o sucesso coletivo do clube, para medir se o zagueiro foi bem ou não. Mas eu acho que sim, o Van Dijk está jogando muito bem há muito tempo. Dan Victor. Considerando o dinamismo de uma transmissão ao vivo, como decora com maestria os eventos do jogo para fazer um vídeo na sequência com detalhes? Não sei. Assim, primeiro que eu não decoro com maestria. Eu não falei, por exemplo, no Benfica Barcelona do lance com o Inigo Martínez que o Leandro Barreiro deveria ter sido expulso. Mas eu também não falei porque eu não tinha visto. Normalmente, quando eu saio de um jogo, eu tento ver pelo menos os melhores momentos, porque do gramado ali não dá pra ver muita coisa. Então, eu tento assistir os melhores momentos, que sejam de 2 minutos, para eu ver um pouco melhor os lances. E nos melhores momentos não aparece esse lance. Depois eu fui buscar no Twitter e lá tinha feito o corte só desse lance. É uma expulsão muito clara do Leandro Barreiro. Assim, um absurdo também não ter expulsado. Ele não pega a perna do Inigo Martínez com tanta força, mas ele pisa na canela do cara, machuca muito a perna do Inigo Martínez. Pela parte da perna que era certo o pé dele, ainda que não tenha tanta intensidade para mim, é lance de vermelho. Uma coisa que o torcedor do Barcelona reclama muito é que muitas vezes em Champions, os vídeos do Real Madrid têm mais tempo de vídeo do que os do Barcelona, que são análises mais completas, e é verdade. Porque quando eu estou no campo, eu não consigo fazer tanta captura de esquema tático, de mapa de calor, de estatísticas, e até porque eu não vi esse jogo como o do Real Madrid, que eu sento na frente da televisão e assisto, e aí depois eu faço uma análise baseada naquilo. Os jogos do Barcelona eu vejo mais sentindo o jogo numa Liga dos Campeões do que assistindo taticamente com detalhes. Então é muito natural que eu fale muito mais de sensações do que observações pontuais sobre estilos de jogo e propostas das duas equipes. Mas decorar com maestria os eventos do jogo é basicamente eu falo dos gols, lances mais perigosos, alguma coisa assim. Ver com atenção, basicamente. Esse daqui é interessante também, que é mais uma sobre mais ou menos torcedores sobre as análises. Max Matuo. Como é lidar com os torcedores do Barça que dizem que você odeia o clube? Pô, isso é incrível, né? Eu torço, pra quem não sabe, eu torço pro Barça por conta do Ronaldo, por conta do Romário e do Stoichkov, que na Copa de 94 eram os grandes jogadores da Copa e eu ficava ouvindo Barcelona, Barcelona, e eu gostava do nome, e aí eu comecei a gostar do clube. E aí quando o Ronaldo foi pro Barcelona, o Ronaldo Fenômeno, em 96, eu comecei a torcer. Eu tinha 9 anos de idade. E era uma época que não era igual hoje, que se acompanha no celular, todas as notícias e tal. Comecei a torcer. A primeira camisa que eu comprei foi do Barcelona, foi do Ronaldo. Então é o meu clube de criança mesmo, assim. Eu tenho
29 anos que eu torço pro Barça. Tenho uma tatuagem do clube, vim morar aqui para ficar perto e para cobrir o clube de perto. Então, não sei o que mais que eu deveria fazer para provar para alguém que ainda duvida que eu sou torcedor do Barcelona. Mas a questão que eu acho nem é essa. Uma coisa que eu percebo é que cada vez menos as pessoas querem um jornalista que dê opiniões divergentes. O fato de hoje terem muitos influencers e muitos jornalistas que, mesmo sem ser os influencers de clubes, e eu nem estou falando influencer de forma pejorativa, tá? Samuel Venâncio é um influencer do Cruzeiro, é um jornalista. Tem muita gente que cobre, bom, o Frossá, que cobre o Atlético em Minas Gerais também, e tem o Baldaço no Sul, e tem o Flazoeiro, o Paparazzo, o pessoal do Palmeiras, do Corinthians, enfim, tem para todos os lados gente que faz cobertura específica de um clube. Eu sei que ainda que exista uma postura crítica, mas são pessoas identificadas com aquele clube fazendo algumas vezes trabalho jornalístico e outras vezes trabalho mesmo de como um torcedor faria aquilo ali. Eu citei aqui mais exemplos jornalísticos até, mas tem muita gente, tem muita influência que faz como torcedor. E de futebol internacional também. E o que eu quero fazer no futebol brasileiro ou internacional é dar minha opinião do que eu acho, e não para agradar o torcedor do Barcelona, não para ganhar o público do torcedor do Barcelona. Tanto que quando o Barcelona perde, eu não tenho a postura de achincalhar o time, absurdo e tal, não é o meu papel. E quando o Barcelona ganha, também não é o meu papel, acredito eu, entrar num vídeo super feliz e comemorando. É uma coisa que eu não sinto confortável de fazer. Eu comemoro sozinho. Comemoro com os meus amigos, comemoro. Chego em casa, tomo uma cerveja, tomo alguma coisa, mas não num vídeo. Então, isso me dá liberdade o suficiente de falar que eu torço para o Barcelona, que eu torço para que o Real Madrid perca, né? Se eu torço para o Barcelona, eu quero que o Real Madrid perca, e ao mesmo tempo elogiar o Real Madrid, criticar o Barcelona, elogiar o Barcelona e criticar o Real Madrid. E eu sei que isso nem sempre cai bem. Que o torcedor quer que você fique do lado dele. Às vezes eu acho que as pessoas são um pouco carentes e elas querem uma pessoa com um pouco mais de voz, que a mensagem que ela tem que chegue a mais gente. E que muitas vezes o jornalista é quem faz isso, ou o influencer hoje em dia, né? Então, por exemplo, o torcedor do Barcelona não fica muito chateado que eu acho o Raul Asensio melhor que o Pau Cubarsí, ou que normalmente eu acho que o Barcelona vai perder grandes jogos. Que o Barcelona vai perder grandes jogos, se vocês forem reparar, já tem mudado, porque o time está melhorando. Ultimamente eu tenho achado que o Barcelona vai ganhar grandes jogos, ou que grandes jogos são equilibrados. Contra o Atlético de Madrid eu achava que era muito equilibrado, achava que ia ganhar do Benfica. Na temporada passada eu achava que ganharia do Napoli na ida, não, mas na volta eu já achava que ganharia. E do Paris Saint-Germain também achava que tinha boas chances de passar, acho que o Ronald Araújo. Enfim, à medida que o time está melhorando, eu também estou mudando a minha percepção sobre o time. Outra coisa é pensar que aqueles times horríveis que o Barcelona teve em 2021, 2022, que iam passar de alguém. Até 2020, né? O famoso 8-2 lá contra o Bayern de Munique. E tem a questão do Pau Cubarsí com o Raul Asensio. Eu acho que quando o Pau Cubarsí tiver 3 anos mais, quando ele tiver a idade do Raul Asensio, que ele vai estar fisicamente mais forte, mais preparado para muitos duelos que hoje eu acho que ele não está. Só isso. E eu posso estar errado na minha opinião, sabe assim, ou a pessoa pode discordar. Eu posso estar literalmente errado. O Pau Cubarsí pode ser melhor que o Asensio e eu posso não achar porque eu sou ruim, talvez. Ou porque nessa eu estou errado. Só que a agressividade que vem muitas vezes de achar que isso é por algum interesse é que me faz dar essa sensação de que as pessoas estão carentes e que elas querem que alguém que tenha um pouco mais de visibilidade levem a mensagem delas adiante. E não que, putz, Marcelo falou uma coisa que eu discordo. Bola pra frente. E segue. Eu consumo muito conteúdo de futebol. Muita gente dando opinião e tal, assisto podcast, assisto vídeo dos outros. E tem uma porrada de coisa que eu discordo. Uma porrada. Eu discordo e sigo em frente. Só que muita gente não consegue fazer isso. Discordar e seguir em frente porque elas querem um representante. Que é a parada do influencer, né? O representante o influencer é um representante com o microfone na mão, com um canal de YouTube um pouco maiorzinho e tal, para levar a mensagem daquelas pessoas. E eu não sou. Se esperam isso de mim, desculpa. Bom, eu fiz 1 ano e meio de conteúdo pro Cruzeiro, pro aplicativo do Cruzeiro, sem nenhum dia comemorar uma vitória do Cruzeiro ou ficar lamentando uma derrota. Analisando. Ganhou, perdeu, jogou bem, jogou mal. Isso aqui eu vejo coerente, isso aqui não. Os cruzeirenses também falam, né, que eu não criticava o Cruzeiro na época do Ronaldo, porque eu era contratado pelo Ronaldo, e é verdade, eu era contratado. E a primeira coisa que me foi dita é: você pode criticar o tanto que você quiser. Tanto que o Paulo Pessolano chegou a ficar chateado comigo quando eu criticava o time dele, uma época.
E quando o Pepa saiu, eu critiquei. E quando demitiu o Zé Ricardo, eu elogiei. Mas eu achava que o Zé Ricardo poderia dar certo, não deu. Enfim, acho que as pessoas estão querendo muito alguém mais para corroborar e validar o que elas acham do que uma pessoa para dar uma opinião um pouco mais livre de complexos. É o que eu acho às vezes. Pô, me alonguei muito, foi mal. Felipe Chabatura. O que está achando do Braithwaite no Brasil? Eu não vi se ele marcou esse final de semana. A última vez que eu tinha visto, porque eu citei em algum vídeo, ele tinha 27 gols em 14 jogos. O Braithwaite só teve uma média de gols parecida com essa, de 27 gols em 14 jogos. É isso que ele tem? Acho que é isso. Enfim, ele tem uma média de gols de 0,5 no Grêmio. Ele só teve essa média de gols na segunda divisão da Espanha. Ele nunca na carreira dele teve a média de gols que ele está tendo no Grêmio. Nem quando ele passou uma temporada inteira tendo Messi e Griezmann como companheiros de ataque. Às vezes ele não jogava, treinava, não jogava e tal, porque não conseguia render o suficiente para entrar no time. Então, para mim, diz sobre o Braithwaite que conseguiu se adaptar bem ao futebol brasileiro, que conseguiu num ecossistema completamente diferente do que ele estava acostumado chegar e jogar, mas me surpreende muito pelo nível do futebol brasileiro. Esperava que o futebol brasileiro não fosse permitir que um atacante com média de gols, historicamente, né, um cara de mais de 30 anos de idade, uma média de gols tão baixa, que chegasse no Brasil e que fizesse tantos gols. Porque em baixo clero ele não conseguiu. Quando ele jogou no Leganés e... onde mais que ele jogou? Bom, enfim, clubes pequenos da Espanha, ele não conseguiu. E quando ele jogou do lado do Messi, ele também não conseguiu. Então eu esperava que ele também não conseguisse no Brasil. Porque o histórico dele convidava a pensar isso. Então tem mérito dele, que conseguiu se adaptar a um novo contexto, mas acho que também diz alguma coisa sobre o futebol brasileiro, né? Que um cara que nunca teve essa média, tirando uma segunda divisão da Espanha, que consiga, também me chama a atenção. Rafa S98. Qual foi a maior atuação de um jogador que você já viu profissionalmente? Eu tendo a achar que é o Messi contra o Bayern de Munique, pelos 2 gols, mas o resto do jogo ele também jogou muito bem naquela partida. Tinha mais umas do Messi que eu... Assim, eu nem vou pegar jogos pequenos, né? Pô, o primeiro jogo que eu vi do Messi em campo aqui em Barcelona foi um Barcelona 8-0 no Osasuna, que o Messi fez 3 gols. Fez 3 gols. Nunca tinha visto o Messi jogar, ele fez 3 gols, um 8-0, mas foi contra o Osasuna. Então esse contra o Bayern de Munique é talvez a maior atuação que eu já vi dele. Contra a Holanda também na Copa do Mundo de 2022. O Messi jogou uma barbaridade aquele dia, eu estava no estádio e eu vi. Também é uma das maiores atuações que eu já vi individualmente. O Mbappé contra o Barcelona aqui em 2021 jogou muito bem no 4-1, mas era um Barcelona assim. Que mais? Ó, tem uma de goleiro que eu tava lembrando esses dias, porque o Alisson fez um jogaço contra o Paris Saint-Germain, que é a do Joe Hart contra o Barcelona em 2015. O Barcelona ganhou do Manchester City 1-0 aqui, aquele jogo que o Guardiola põe as mãos na cabeça, né, com uma caneta do Messi no Milner. E aquele jogo, o Barcelona criou 9 grandes chances e o Joe Hart fez 10 defesas. O Barça ganhando de 1-0 um gol do Rakitic. E ele para, assim, uns 5 ou 6 cara a cara do trio MSN. Ou de Neymar, ou de Suárez, ou de Messi. Tem uma hora que o Messi dá uma cambalhota. Uma bola que o Joe Hart manda para escanteio, que eles não conseguem mais parar no Joe Hart. Peguem para assistir aí depois. O Messi dá uma cambalhota e cai no chão porque ele não sabe mais o que fazer para passar pelo Joe Hart. Foi a maior atuação que eu já vi de um goleiro. E as outras acho que talvez sejam essas. Messi contra o Bayern, Messi contra a Holanda. Por exemplo, a do Neymar contra o Paris Saint-Germain pode ser também, só que a partir dos 40 do segundo tempo eu não vi, né? Os 3 gols finais eu estava a caminho das entrevistas e vi pela TV, então não sei se conta. Talvez sejam esses. JV Alvim. Na Europa o Rafinha também é visto como candidato à bola de ouro ou só aqui no Brasil? Tá aumentando. Aqui em Barcelona especialmente está aumentando à medida que o tempo vai passando e que o Rafinha vai conseguindo melhores números, a sensação de que se o Barça chegar, se o Barça vencer, que ele possa ganhar a bola de ouro. Nas contas do Opta, o Rafinha tem 39 participações em gols essa temporada. 39 não, 41. São 16 assistências e 21 gols. Ele tem
como eu disse anteriormente, só para passar os números completos agora, a maior participação em gols de um brasileiro na história do Barcelona em uma única temporada. O Ronaldo tem 39, e aí depois o Ronaldinho, e depois acho que vem Neymar. Mas em uma única temporada ninguém contribuiu tanto em gols e assistências, nenhum brasileiro, como o Rafinha. E das 16 temporadas do Messi, só em 7 o Messi teve números melhores. Ele já tem, em números, 9 temporadas superiores à do Messi aqui em Barcelona. É chocante mesmo, né? Assim, eu fiquei embasbacado. Tudo bem que a questão do Messi é até 2021, e aí tem aquele Messi adolescente que até a chegada do Guardiola não contribuía tanto assim em gols e assistências. Mas me chamou muito a atenção que o Rafinha tenha números não que ele tenha números tão bons, isso também, mas que comparativamente ele tenha números tão acima dos outros brasileiros, ou até mesmo em algumas temporadas do Messi. E sim, aqui já se fala cada vez mais, e ele está brilhando em jogos grandes, decisivos, que ele pode optar sim a prêmio de melhor do mundo. Matheus XZX10. Alisson, melhor goleiro do mundo atualmente? Não. A galera se emociona com um jogo, né? Porque antes o Alisson não era nem cogitado e depois de um jogo, melhor do mundo. O Alisson é um ótimo goleiro, um dos melhores do mundo, há muito tempo. Ele, inclusive, já ganhou, se eu não estou enganado, em 2018 ou 2019, o prêmio de melhor goleiro do mundo, né? O Alisson é um dos melhores goleiros do mundo há mais de meia década aqui na Europa. Assim. Desde, já tinha ido muito bem na Roma, e que chegou ao Liverpool em muitas e muitas temporadas, é um grandíssimo goleiro. Mas o melhor goleiro do mundo atualmente é o Courtois. O Alisson fez a melhor atuação de um goleiro essa temporada e há muito tempo que eu não se via um goleiro fazer o que o Alisson fez. Mas não é o melhor goleiro do mundo atualmente. É um dos. Está ali há muito tempo. MT Bits Rodrigues. Você também tem a impressão que o Flick demora para substituir? Não. Não mesmo. Acho que ele muda sempre que é necessário. Que acaba que o tipo, porque normalmente o Barcelona está jogando bem e não precisa mudar. Muitas vezes tem uma diferença muito grande dos titulares para os reservas, especialmente no ataque. Então é difícil mexer no ataque. Então ele vai modificando o meio campo. Mas eu acho que quase todas as substituições dele têm sido feitas para rodar elenco. Tirando contra o Benfica, que ocasionalmente precisou e depois precisou tirar o Lamine e tal, por questão tática. Mas eu acho que em muitos jogos o Barcelona não tem precisado mudar os jogos. Tem precisado tirar jogador para descansar, para não se lesionar e tal, e colocar outros. E eu acho que ele tem feito isso muito bem. Fisicamente o time não tem jogadores machucados, né? Aquela praga de lesões do Barcelona diminuiu muito. Underline, escudeiro, underline. Tenho a impressão que quando você participa do FIB Explica, você relaxa muito mais que no MFM. É isso, né? Assim, ambiente de você estar com quem você sente mais confiança, com quem você sente mais à vontade. O MFM também tem gerado muitos cortes de gente maldosa querendo que eu me dê mal. Então, é isso mesmo. Fred e Beckler explicam. É um ambiente completamente controlado para mim e que eu me sinto muito mais à vontade. Vinícius Frazão 1. Você é saudosista? Acha que no passado tudo era melhor ou mais feliz? Abraços, MB. Eu sou saudosista e eu acho que é quase inevitável que a gente pense que algumas coisas no passado são melhores. A gente lembre de épocas da nossa vida, alguma coisa assim, ou de jogadores, de jogos, e que aquilo ali a gente era mais feliz do que agora. Eu acho que é inevitável. Quanto mais a gente fica distante de uma coisa, mais a gente acha que aquilo ali foi melhor. A gente vê grandes jogadores e grandes times hoje e tal, e eu fico pensando, pô, esse cara daqui a 10 anos ele vai ser muito melhor que hoje, porque ele não vai estar mais jogando. Vocês podem reparar que isso já começa a aparecer com o Toni Kroos. Ele parou de jogar tem 6 meses. E já tem saudosismo do Toni Kroos. Primeiro porque ele faz uma evidente falta ao Real Madrid. Ele faz falta materialmente ao Real Madrid, mas também pelo jogador que era. Não vai demorar nada para alguém falar que já não tem mais jogador como o Toni Kroos e tal, até porque é realmente um jogador raro. Mas eu acho que é inevitável o saudosismo. Léo Reis. Simões saindo da TNT. Como não tem mais X, dando a oportunidade aqui de falar sobre. Pô, muito obrigado pela oportunidade, Léo, de falar no meu canal. Simões é muito bom comentarista. É uma excelente pessoa, a gente fez muitas coberturas juntos aqui, e as coberturas que a gente não faz junto aqui, ele sempre ficava, né, ajudando a gente na coordenação lá no Brasil. É muito bom coordenador também.
criativo, inteligente, entende muito bem os times. Eu acho que os coordenadores da TNT são muito bons para entender os times e o que uma transmissão precisa, e o Simões é um deles. Quando começou a comentar também com o Bruno, né, no canal que eles têm do Bruno e Simões sobre o Flamengo, já dava para ver que era muito bom, os comentários da TNT também. Um cara sensacional, eu desejo tudo de melhor pro Gabriel Simões, que tá indo pra Cazé TV e que vai acrescentar muito para eles lá, como coordenador e como comentarista também. Não sei exatamente se ele vai fazer as duas coisas, se ele vai só comentar, mas é um baita profissional e um baita cara. Rafael P. Fernandes. O Neymar é o jogador que o Yamal mais se parece? Para mim o Lamine tem muita coisa de Neymar. O drible, ser um jogador de mais bola no pé do que bola na frente, o drible curto, o improviso, o futebol mais irreverente. Acho que se parece muito o Neymar. Cuti Il. Esse Pedri mais físico barra forte sempre existiu, ou sua estabilidade física mais Hans Flick trouxeram isso? Com continuidade foi realmente essa temporada, que ele já deu uma entrevista pra gente falando que mudou alguns hábitos de alimentação, descanso, e que isso ajudou. E também o Hans Flick parece ter um staff de preparação física, não sei se os físios também mudaram e tal, que está melhorando fisicamente todos os jogadores do Barcelona. Os caras não estão ficando imensos de forte, como a gente viu aquelas transformações do Bayern de Munique, mas sim estão ficando mais resistentes, né, a lesões e a conseguir fazer quilometragens muito grandes durante o jogo. Então, esse Pedri mais físico, que faz muitos quilômetros, recupera muitas bolas, a gente já via, porque não aparecia tanto, porque não tinha muita continuidade. E eu acho que depois de um tempo também, quando ele se lesionou muito, eu também acho que em alguns momentos ele era preservado para não fazer grandes deslocamentos durante um jogo. Agora está até mais confiante para isso, o estilo de jogo do time também permite. Mas eu acho que a grande mudança dele foi, primeiro, o pessoal dele, de se preparar mais, comer melhor, dormir melhor, como ele mesmo disse, e depois o que o Flick trouxe com a comissão técnica. Alves SXZZ underline. Barcelona de 14-15 ou Barcelona dessa atual temporada? Qual você acha que encantou mais? É a parada do saudosismo. É muito difícil que algum time consiga competir com aquele trio MSN, os jogos que faziam, os golaços que faziam. Eu acho que aquele time tinha mais golaços até. Tem uns gols de troca de passes, não só da 14-15, mas algumas temporadas pra frente, de Messi, Suárez e Neymar, que são absurdos. Tem um gol que eles fazem contra a Roma, se eu não estou enganado, ou contra o Celtic, que eles vão tocando a bola até dentro do gol, já é uma temporada mais pra frente, que é Messi, Neymar e Suárez tabelando até dentro do gol. É na 15-16. É contra a Roma. O Barcelona empata lá 1-1, que o Florenzi marca aquele gol do meio campo, e eu acho que o Barcelona ganha em casa de 6-1, que goleia a Roma assim, passa por cima. Acho que é 6-1. Que tem até um gol, um desses que o Dani Alves quase entra no meio, deixa a bola passar, e depois vira um criminoso. Alguns anos depois. Mas esse time de agora, se vencer os títulos, se ganhar o triplete, por exemplo, essa temporada, daqui a pouco a gente vai começar a lembrar dele como um desses times. Caramba, você lembra aquele Barcelona que fazia 3, 4 gols todo jogo, e do 5-4 do Benfica, e do 4-4 com o Atlético de Madrid e tal. Então esse ainda tem o problema da gente não ser saudosista em relação a ele. Com o tempo, se esse time ganhar, vai existir saudosismo. E aí com o tempo vai ser mais fácil de comparar. Mas como aquele lá já ganhou, o encantamento vem pelos jogos, pelo trio de atacantes sensacional e pelos resultados. Esse ainda não tem os resultados, né? Então precisa construir, até porque os jogos mais decisivos ficam mais marcados. Como o Barcelona fez aquele 3-0 no Bayern, aquela jogada do Iniesta contra o Paris Saint-Germain, os gols do Luis Suárez com as canetas no Parque dos Príncipes e tal. Tudo aquilo ali deixa muito mais marcado, e vamos ver se esse time vai conseguir, agora no momento decisivo, nesses últimos 3 meses de temporada, se vai conseguir construir isso também. Di Marcelo 11. A vitória do Barça é mais mérito do Barcelona ou demérito do adversário? É mais mérito do Barcelona de conseguir com um a menos segurar por tanto tempo. Acho que é uma vitória de mérito do Barça, de não conseguir deixar o Benfica crescer. Eu acho que o Benfica teve medo do Barcelona de atacar demais, de subir demais, de pressionar demais. Respeitou muito, acho que foi um time que tinha que ter passado mais uma marcha e não conseguiu. E a capacidade do Barcelona de resistir e de decidir com muito pouco também, né? Porque também tem isso, quando você sabe que vai ter poucas oportunidades, porque é uma oportunidade que vem do nada, passe errado, que o Rafinha tá esperto, recupera e chuta uma bola no meio do nada,
e faz o gol, também tem muito mérito disso. Então é uma vitória de muito mérito do Barcelona mesmo. JV Prukert. MB, se o mental que faz um jogador ser diferenciado, não deveria ter ainda mais investimento em psico? Não, acho que não funciona tanto assim. Não é você ter um melhor psicólogo que vai fazer o seu time ter mentalidade mais vitoriosa. É um técnico conseguir passar para o jogador a mensagem de que aquela forma de jogar, por exemplo, vai trazer frutos. Uma das coisas mais importantes é que os caras comprem a ideia do técnico. Você precisa ter quase que uma fé cega num treinador e seguir o que o técnico quer. Isso não depende de uma equipe de psicólogos dentro de um centro de treinamento. Depende do técnico conseguir passar as ideias. Se o jogador psicologicamente é fraco, não é um jogador que no momento decisivo vai bem ou não, um trabalho com psicólogo pode ajudar, mas isso vai muito da personalidade. Não tem como mudar a personalidade de um ser humano. O cara pode entender melhor, pode trabalhar melhor isso e tal, mas que um jogador passe a ter uma super mentalidade de vencedor ou que um jogador consiga se manter concentrado uma temporada inteira, isso também é trabalho mental, não é o psicólogo que vai fazer. Enfim, são decisões quase que pessoais de um jogador. Então não é investir em psicólogo e o time vai ser mentalmente mais forte. Não tem relação entre as duas coisas. Para ser mentalmente forte em um jogo de futebol, você tem que ter mentalidade, você tem que ter preparo, tem que trabalhar bem durante todos os dias, você tem que acreditar no que o técnico está falando, você tem que acreditar no seu companheiro, acreditar no cara do seu lado e tal. Então isso não é um trabalho feito por psicólogo. O trabalho feito por psicólogo vai ajudar, acho que o jogador a lidar com frustrações depois de um jogo, a não deixar elementos externos atrapalharem ele dentro de um campo, né? Os problemas que ele tem com a família, com, enfim, os outros companheiros, os problemas que ele tem na vida, a não deixar aquilo ali interferir no desempenho dele dentro de campo. E isso quase todos os clubes têm psicólogos, e se não tem, os jogadores têm total capacidade de buscar psicólogos, né? Todo mundo tem, ainda mais os caras com esse poder aquisitivo, então não vai por aí não. Últimas 6 aqui, hein? 42 minutos. Rafael P. Fernandes, o que falta para o Atlético de Madrid dar o próximo passo e conquistar a Europa? Eu acho que de vez em quando falta valentia. É um time que se sente muito mais confortável defendendo, esperando e se soltando pouco, mas muitas vezes quando se solta vai bem, então acho que às vezes poderia se soltar mais. Não ser um time super ofensivo. O Atlético de Madrid, quando tentou ser um time muito ofensivo, ele não atacou bem, ele não defendeu bem, ele não conseguiu resultados. É um time montado mais para primeiro defender e depois atacar mesmo. É só acho que tem que atacar mais, tem que se soltar mais, tem que ter um equilíbrio melhor entre as duas coisas em alguns momentos. Por exemplo, contra o Real Madrid, acho que não quis atacar porque percebeu que o jogo não estava bom para ele e que se levasse 2-1 para o Metropolitano ia ter uma semana para melhorar e para atacar melhor o Real Madrid. Em alguns momentos do Atlético de Madrid faltou isso, em outros faltou sorte. Né? O gol do Sérgio Ramos, minuto 93, é sorte. O Griezmann perdeu um pênalti numa final de Champions e tal, o gol do Sérgio Ramos que estava impedido, né, naquela final também, sorte, azar, não tinha VAR, etc e tal. Então de vez em quando é falta de sorte mesmo. É preciso competir bem sempre, para que um dia a sorte te sorria ou não. Se você não compete bem, você tem pouquíssima chance de ter sorte se você não está competindo bem, porque aí você vai perder por demérito. Então a questão é competir sempre bem, acho que falta de vez em quando um pouco de valentia, e em outras vezes faltou sorte. Professor Matheus Vanil, PSG é mais time que o Liverpool? Não, foi mais time nessa semana, tem sido muito bom time, talvez do nível do Liverpool nos últimos meses, mas a questão aqui é mais time por mais tempo. Isso gera consistência, né? Se você for muito bom em 3 semanas e o outro está sendo bom há 6 meses, quem está sendo bom há 6 meses tem mais chance de ser bom nas próximas semanas do que quem está sendo bom só há 3 semanas. O Paris Saint-Germain já tem mais do que 3 semanas. Mas a questão de ser mais time é tempo. Quem está jogando melhor e mais consistente há mais tempo é melhor time. E quem está jogando melhor e há mais tempo é o Liverpool. Então o Liverpool é mais time que o Paris Saint-Germain. Mas o PSG tem uma subida muito rápida de produção e muito intensa. Então está recortando distâncias, está tirando a distância dos melhores times. E o jogo que fez contra o Liverpool foi muito melhor. O que deixa o Liverpool com uma vantagem de 60-40 para jogar em Anfield na semana que vem. Eliezer Martins PRZ. Essa Champions está com cara de Real Madrid,
mas vejo poucos falando da Inter. Pode chegar? Todas as Champions estão com cara de Real Madrid, né? Eu acho que ainda não está tanto. A eliminatória com o Atlético ainda está muito aberta. Se pegar o Arsenal, deve pegar uma vez que passe, aí eu acho que o Real Madrid é bem favorito pelos desfalques ofensivos do Arsenal. E depois, se pegar Liverpool ou Paris Saint-Germain, que eu imagino que qualquer um dos dois tem chance de eliminar o Aston Villa, tem que ver como é que esses times vão chegar em maio, quando são disputadas as semifinais. Eu acho que ninguém está falando da Inter porque não é um time consistente como em 22 e 23, quando chegou à final, e eu acho que ter chegado à final em 22 e 23 tem muito mérito da Inter, mas também pegou Porto e Benfica, que era uma chave mais acessível, e depois um clássico local com o Milan, que também é melhor do que pegar um time estrangeiro, acho que é melhor o clássico local. Então não é aquela Inter consistente de 22 e 23, e não é a Inter que para mim era muito mais encantadora de 23 e 24, que caiu para o Atlético de Madrid. A Inter não ganhou da Juventus, não ganhou do Milan, não ganhou do Napoli essa temporada. Na Champions tomou poucos gols, mas também não se soltou em muitos jogos. Então a Inter ainda não acelerou, como outros times já estão acelerando. O Paris Saint-Germain já mostrou um teto muito mais alto do que a Inter nessa temporada. Em outros casos, a Inter já enfeiou muito o jogo essa temporada que ela não precisava ter enfeiado para vencer. Luiz Gabriel Bebê, por que o futebol é o esporte mais popular do planeta? Abraço, Marcelo. Eu acho que é o fato dele ser simples, ele ser imprevisível. É o esporte coletivo que um time pode perder, como o Liverpool perdeu do Paris Saint-Germain e sair vencedor. O Liverpool perdeu em todas as facetas do jogo e sair vencedor. É um esporte de 22 e que pode ser muito decisivo, né? Foi o Donnarumma, foi o Alisson nesse jogo, foi o Ronald Araújo, que foi decisivo na temporada passada sendo expulso, então pro bem ou pro mal, apesar de ter 22 em campo, pode decidir. É um esporte que permite que vários tipos de corpos possam disputar, tanto Pedri como Mbappé, como Courtois, são biotipos muito diferentes e todos podem jogar, então acho que isso é bom para assistir e para praticar também, né? Você pode ter um corpo muito diferente do outro. No basquete, se você for baixo, difícil. No vôlei é a mesma coisa. Eu sei que existem exceções, mas vocês estão entendendo também. No futebol a coisa não é assim. E a imprevisibilidade do futebol. O futebol é muito imprevisível e é muito dinâmico, né? O futebol americano para toda hora. É um jogo muito mais parado do que jogando. Acho que isso também ajuda bem. FK Guarnieri. Marcelito, você chegou a pensar que a eliminatória podia acabar na expulsão do Cubarsi? Não, eu pensava que o jogo de volta ia ficar muito complicado. Eu achava que o Barcelona, depois da expulsão, tinha uma chance boa de perder aquela partida, 70 minutos com a menos, e que ia precisar de um grande jogo na volta. Se a expulsão tivesse sido no segundo jogo, acho que a partida teria sido bem diferente, porque o Benfica saberia o que ele tinha que fazer nos 70 minutos. O Paris Saint-Germain sabia que ele precisava de 3 gols pelo menos, né? Tinha sido 3-2, com 3-1 o Paris Saint-Germain passava. Se o Benfica soubesse que nos 70 minutos ele precisava fazer 3 gols, não sei se ia conseguir ou não, mas ele ia jogar de uma forma muito diferente do que precisando ganhar, mas tendo que administrar para um jogo de volta. Se eu fosse o Benfica, eu nem pensaria no jogo de volta. Eu pensaria que aquele era o meu jogo, que eu tinha 90 minutos, ou 70, porque 20 já tinham passado, 70 para passar de fase. E quantos gols tivesse que fazer, teria que fazer, mesmo que se expusesse a contra-ataques. Mas se o Benfica vence o Barcelona por 1-0 na Luz, traria um jogo muito aberto para cá que não seria bom para ele. Então ele tinha que arriscar ganhar por pelo menos 2 gols. Mas não foi o que ele fez. Acho que é o que deveria ter feito. Então eu não achava que a eliminatória ia acabar, não. Achava que ela ia ficar muito, muito, muito complicada. Para finalizar, Eliezer Martins, que já tinha mandado uma outra aqui também, sobre a Inter. Pergunta fora do futebol. Seus cabelos brancos na casa dos 30 te incomodam? Primeiro, eu tô mais pra casa dos 40, eu tenho 38 anos. Segundo, que às vezes, dependendo de onde brilha, ele fica mais branco, menos branco. Mas tá grisalhinho mesmo. Cara, não me incomoda, não. Pelo menos por enquanto, não me incomoda nada. A sociedade, de um modo geral, penaliza muito mais as mulheres que os homens com isso, né? Homem, às vezes, fica charmoso, já fui chamado assim, por ter cabelo grisalho, e mulher de cabelo branco é muito mais julgada e considerado menos bonita do que homem. Então, tem essas coisas. E outra, tem me incomodado mais do que os cabelos brancos, o que traz o cabelo branco, que é a idade. Pra vocês terem ideia, eu tô gravando esse vídeo muito cansado. Eu fiz o jogo em Portugal, fui dormir de quarta para quinta em Lisboa às 2 da manhã, acordei às 6h30, então dormi
dormi 4 horas, de 2h30 às 6h30, e vim para Barcelona. Trabalhei a quinta-feira inteira e fui dormir ontem às 10h30, 11 horas da noite, acordei hoje às 8 da manhã. Enfim, tive uma má noite de sono, e ontem estava muito cansado e tive uma noite de sono de 8, 9 horas dormindo. Eu tô exausto hoje. No segundo dia, pós-cobertura, eu tô exausto. Isso antes não era assim. E tá sendo cada vez mais. Tô exausto. Tô doido pra sexta-feira acabar. Vou gravar agora com o Fred. Tô doido pra sexta-feira acabar pra eu dormir mais. Muito cansado mesmo. O tempo tá passando. Tem 10 anos fazendo isso, nesse ritmo de cobertura. E dá pra perceber que não sou mais o mesmo do início. Então isso me incomoda muito mais que o cabelo branco. Até porque cabelo branco é melhor do que não ter cabelo, né? Então, cabelo eu tenho bastante. Então tô feliz com isso. Tá falado, meu povo? Tô com voz de cansado, né? Tô com respiração de cansado. Bom final de semana para vocês, hein? Se vocês não estão cansados, que eu sei que vocês são jovens, porque eu vejo as estatísticas de quem assiste esse vídeo, eu sei que vocês têm entre 35 e 18 anos, que 80% de vocês têm entre 35 e 80 anos, e eu sei que 40% de vocês que assistem isso aqui não são inscritos. Então o canal tem o quê? 270 mil inscritos? Poderia ter 390 mil se esses outros 40% se inscrevessem. Então faz favor, vamos ver se a gente chega a 390 mil inscritos até amanhã de manhã. Se inscreve aí e deixa like também. Bom final de semana para vocês. Eu volto amanhã, depois de Barcelona e Osasuna, fazendo análise do jogo. Beijo, gente. Até mais. Bom final de semana.